E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do Monteiro. Hoje eu vou falar com vocês o poema Um mover de olhos brando e piedoso, sem ver de quê, um sorriso brando e honesto. Vem comigo. Pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do Camões. Dando sequência, né? Serão aí 20 poemas, mais ou menos, 19, 20 poemas que eu lerei. Estou no poema 14 aqui. Tomara que eu consiga ler mais e analisar com vocês aqui. Espero que vocês estejam gostando, acompanhando aqui o nosso projeto e observado, por exemplo, nós estamos dentro do soneto. O soneto é uma composição clássica, uma composição que você vai observar que ela segue uma estrutura muito própria, é uma estrutura fixa de composição. Ela tem 2 quartetos e 2 tercetos. Normalmente ele procura usar um caráter meio que bem racional na produção do texto. E aí a gente pode tentar entender que normalmente na primeira estrofe ele vai apresentar uma ideia, que ele vai desenvolver nas duas estrofes seguintes, e a última estrofe ela fecha a ideia expressa pelo texto, pelo poeta. Normalmente na última estrofe ele deixa claro para a gente qual é o tema do poema. Então a gente tem que prestar atenção ali para que, se você leu e não entendeu, veja a última estrofe, que ela normalmente vai te dar uma orientação sobre o que o poeta quis dizer no poema inteiro. Então vejamos aqui, para início de conversa, preste atenção nisso, ó. Piedoso, duvidoso. Veja, aqui os versos, no caso, tem uma rima que se dá entre o primeiro e o último verso. Isso aqui a gente chama de rimas interpoladas. E eu chamo esse primeiro verso de A. Veja que esse A só volta a se repetir aqui, ó, no quarto, entre os polos, entre as extremidades. Por isso que ele é chamado de rimas interpoladas. Então, se nós chamamos o primeiro de A, o segundo será B, que rima com honesto gesto. Então aqui, ó, A, B, B, A. E esse A, B, B, A repete-se na segunda estrofe, ó, vergonhoso com gracioso, modesto com manifesto. Então aqui você teria o A, chamada rima aba, que nós aí falamos que são as rimas interpoladas. Já para a continuidade do esquema, você vai ver que a brandura não está rimando com nenhuma outra palavra dessa terceira estrofe. Então ela seria C. Sereno, D. Sofrimento, E. Então fica C, D, E. Que vai, aqui no caso, na última estrofe, a brandura com fermosura, então aqui também é C. Veneno com sereno, D. Sofrimento e pensamento, E. Tinham me perguntado sobre isso, como identificar. Então a gente agora, a partir das próximas aulas, eu vou ficar repetindo isso. Bem, eu não contei, mas eu posso assegurar que são versos decassílabos. No livro de Camões, no livro de sonetos, predominam os versos decassílabos, versos que apresentam 10 sílabas tônicas. Eu vou gravar uma aula só para falar de escansão. Então fique atento que vai haver uma aula sobre isso. Então vamos ler aqui o poema. Um mover dos olhos brando e piedoso, sem ver de quê, um sorriso honesto, quase forçado, um doce e humilde gesto de qualquer alegria e duvidoso, um despejo quieto e vergonhoso, um repouso gravíssimo e modesto, esse U aí é uma pura bondade, manifesto, indício da alma limpo e gracioso, um encolhido ousar, uma brandura, um gesto sem ter culpa, um ar sereno, um longo e obediente sofrimento. Esta foi a celeste fermesura, a formosura da minha Circe e o mágico veneno que pôde transformar meu pensamento. Olha só, é um soneto, como eu falei, ele apresenta aqui na primeira estrofe uma abundância, vamos assim dizer, de substantivos abstratos e principalmente uma abundância de adjetivos. O substantivo não é nem tão abundante aqui. Mas o que você vê? Brando piedoso, brando honesto, forçado, doce, humilde, duvidoso. Então veja bem, eu tenho muitos adjetivos. E os adjetivos são usados normalmente para poder caracterizar alguém. Então faz parte de uma descrição. Você vai perceber que continua quieto, vergonhoso, gravíssimo, modesto, pura, limpa, graciosa. Olha só. Adjetivos predominando. Então você já sabe que esse poema é um poema descritivo. E está descrevendo o quê? Ora, ele está procurando descrever, de certa forma, a beleza da mulher. Que isso fica claro aqui na última estrofe.
essa foi a celeste formosura de minha Circe. E o mágico veneno, quer dizer, a metáfora que ele usa aqui para falar sobre aquilo que foi um encantamento que acabou, no caso, transformando seu pensamento, ou seja, que fez com que ele, no caso, se apaixonasse, tivesse essa paixão. Só que essa paixão não é uma paixão física, é uma paixão que se dá no plano do platonismo. Por que isso? Porque a mulher, se na primeira estrofe você ainda tem características físicas, na segunda e terceira estrofe, observe que os adjetivos são referentes àquilo que seria algo mais íntimo, ou algo que não seria visível, algo que faz com que ela se torne grandiosa. Então a beleza dessa mulher que se dá num plano quase que espiritual seria maior do que o plano físico. E isso é interessante a gente perceber porque ele utiliza muito uma anáfora aqui. Não sei se você percebeu a anáfora do poema, ele usa muito um mover, um despejo, um repouso, uma bondade, um encolhido, um medo, um longo. Ou seja, essa abstração aqui, essa repetição, essa anáfora do substantivo abstrato é uma questão proposital que ajuda a criar essa ideia de algo que não é físico, de algo que está num plano que foge àquela ideia de algo que seria sensível, do plano do sensível. Isso acaba caracterizando o que seria o amor platônico. Então é interessante a gente perceber aqui, né, que ele procura, de certa forma, o tema desse poema é a beleza da mulher. Então você deixa bem claro aí que o tema é a beleza feminina. E essa beleza feminina, ele insere uma proximidade, ele procura fazer aí uma equivalência entre a beleza da mulher e a beleza de uma feiticeira da mitologia, que é Circe. Ou seja, o encanto de Circe, o canto que ela fez para poder justamente mexer com os sentidos, com o pensamento do poeta, é isso que acaba sendo colocado aqui. Chama atenção também, eu tinha anotado algumas coisas aqui, né, que ele procura aqui fazer essa questão, né, daquilo que é modesto e aquilo que é manifesto. Ou seja, tem uma antítese aqui, aquilo que é modesto e que de repente é vergonhoso e que se esconde, ela se manifesta, se mostra. E ele bota, né, indício da alma, limpo e gracioso. Veja que a questão da beleza aqui não se dá apenas no plano físico, é uma questão que dá principalmente na alma. Então esse texto aqui, pessoal, veja bem, a beleza da mulher aqui não é uma beleza individual. Ele não está se referindo a A ou B. Ele está se referindo a uma beleza que se dá num plano muito mais na questão espiritual e que atinge aí aquilo que nós chamamos de amor platônico, o platonismo amoroso, e tem uma referência aí ao próprio Petrarca, né, desse saudosismo de algo que está relacionado aos primeiros momentos das ideias de se colocar o amor num plano mais elevado, num plano que não é físico, que não é do plano sensível. Pessoal, é uma análise super rápida, mas é uma análise que eu procuro justamente chamar a atenção para vocês sobre, procura perceber a quantidade de adjetivos. Primeira coisa, a quantidade de adjetivos que ele usa para descrever a mulher. Segundo, procura observar que ele utiliza o aí direto. Essa repetição, ela é proposital, ela se chama anáfora. É uma figura de linguagem, é uma figura de função, e se você está repetindo, você está procurando enfatizar, está procurando chamar a atenção sobre aquilo. E esse daí é um poema que não vejo tanta dificuldade para você perceber que a beleza da mulher aqui, ela se faz presente e ela é colocada em evidência de forma clássica. Ela está dentro daquilo que seria o ideal clássico de beleza. E é isso que ele está destacando nesse poema. Tá bom? Se você quiser mais detalhes, se quiser falar mais comigo, entra lá no grupo do Telegram e fala comigo. E a gente conversa, a gente troca uma ideia e eu te falo mais sobre esse poema aí. Valeu? Um abraço e vou colocar esse poema no próximo simulado com questões cobrando aí se você entendeu realmente o que foi explicado aqui. Até a próxima, galera. Tchau!